Então nós temos esse cavaleiro preso na armadura e ele quer tirar essa armadura dele. Então ele encontra o Mago Merlin, e o Mago Merlin mostra o caminho de volta para onde ele estava e também mostra um outro caminho, que é o caminho da verdade. O Mago Merlin ele diz assim que nesse caminho da verdade você vai encontrar 3 castelos. O castelo do silêncio, o castelo do conhecimento e o castelo da vontade e da ousadia. E você só vai conseguir chegar ao topo da montanha se você passar por esses 3 castelos. E não adianta você tentar dar a volta pelo castelo, porque senão você vai sair do caminho da verdade e você vai se perder. E o mago também disse que o cavaleiro não precisaria do cavalo, porque no caminho da verdade havia muitos trechos estreitos e muito íngremes que o cavalo não passaria. E também não precisaria levar espada, porque não havia nem monstros para matar e nem donzelas para salvar. O cavaleiro fala assim: então você quer que eu vá sozinho? E o mago responde: não, o esquilo vai te acompanhar para ele poder quebrar as nozes para que você possa se alimentar por entre as frestas da sua viseira. E a pomba Rebeca já conhece o caminho e ela pode te ajudar também. Assim o cavaleiro parte para o caminho da verdade. Depois de alguns dias de caminhada, um dia ele percebe os raios do sol que eles estavam chegando aos olhos dele, e isso não acontecia há muito tempo. Então ele percebe que a viseira da armadura começou a se romper. O esquilo e a pomba Rebeca ficam muito felizes e explicam que aquelas lágrimas de dor que ele derramou depois de ver o bilhetinho branco do filho Christopher fizeram com que a viseira começasse a se soltar da armadura. E assim eles continuaram a caminhada até que se depararam com o Castelo do Silêncio. Mas ele fica decepcionado porque esse castelo é bem menor do que todos os outros castelos que ele já havia visto na vida. E o esquilo fala assim: você sabe qual é o problema do ser humano? É que o ser humano cria muita expectativa. Vocês deveriam ter menos expectativas, assim vocês iriam ter menos desapontamentos, menos decepções. Por acaso você já ouviu algum coelho dizer assim: ah, amanhã eu quero que faça sol para eu poder brincar lá no rio? Não, simplesmente o coelho levanta e tanto faz se está sol ou se está chovendo. Ele está feliz sendo coelho. Ele não depende do sol e nem da chuva para ser feliz. Vocês, seres humanos, deveriam ser assim, serem felizes, sendo seres simplesmente humanos. Bom, então assim o cavaleiro decide entrar no Castelo do Silêncio, mas ele entra sozinho. Ao entrar no castelo, ele encontra um silêncio muito misterioso. E estava muito escuro. Tinha uma pequena lareira em um canto, mas nem o fogo estalava. Ele começou a se sentir muito só nesse castelo. Ele nunca tinha se sentido tão sozinho. Mas de repente ele ouve uma voz. Ele se vira e diz assim: Rei, você está aqui? O que você faz aqui? O mesmo que você, responde o rei. Eu estou à procura de uma porta. O cavaleiro pergunta assim: mas rei, o senhor que é tão sábio, o que está fazendo aqui? O senhor não precisa desse castelo. O rei responde: tenho sabedoria suficiente para eu saber quando eu estou preso e eu preciso retornar para esse castelo do silêncio para aprender mais sobre mim mesmo. Mas o senhor não estava nas cruzadas? O rei responde: não, eu digo que eu estava lá nas cruzadas porque as pessoas comuns não conseguem entender esse caminho interior. Então eu digo que vou às cruzadas, mas retorno aqui sempre que eu preciso. E a viagem pelo caminho da verdade nunca termina. Cada vez que eu venho aqui, encontro novas portas.
Então o senhor vai me ajudar a sair daqui, já que conhece as portas? E o rei responde: não, a porta de saída desse castelo é individual. A minha está ali e eu já estou indo. Tchau, cavaleiro. Ele passa pela porta e a porta some na parede. E o cavaleiro, vendo-se só novamente, começa a cantar. Depois ele começa a conversa consigo mesmo, canta de novo, e assim a voz vai ficando fraca, e ele se depara com um grande silêncio. E assim ele começa a perceber que ele tem um medo de ficar sozinho. Então uma porta se abre para um outro salão do castelo. Então ficamos com medo de ficar sozinhos, porque muitas vezes nós nos prendemos apenas às coisas exteriores, da correria do nosso dia a dia. Mas quando a nossa vida exterior se cala, nós sentimos um grande vazio, porque nós não construímos esse caminho para conhecer o nosso mundo interior. Então, nesse outro salão, ele começa a perceber que ele nunca desfrutou a vida de verdade. Ele estava sempre preocupado em contar tudo o que ele fez pela sua vida e tudo o que ele iria fazer, e deixava o momento presente passar sem desfrutar a vida. E aí ele se lembra de todos os momentos em que ele poderia ter desfrutado da vida junto com a Juliet, que é a esposa dele, com o Christopher, que é o filho dele, com os amigos, mas ele passava a vida muito preocupado com ele mesmo. E ele se dá conta que ele teve uma vida perdida. Percebendo isso, uma nova porta se abre e ele vai para um outro salão. E nesse salão ele começa a perceber que nunca parou para ouvir o canto dos pássaros, nunca parou para ouvir o barulho das águas correndo no rio, nunca parou para ouvir as pessoas que estavam à sua volta. Então ele começa a perceber que aquele silêncio e aquela solidão que ele estava sentindo naquele momento era o mesmo silêncio e a mesma solidão que a Juliet sentia, mesmo na presença dele. E com essa dor muito forte de tantas lágrimas, começa a inundar o capacete, começa a inundar a sala, e a lareira se apaga, até que uma nova porta se abre na sua frente. E ele percebe que cada sala que ele passa é menor que a anterior. E ele se pergunta, por que será que essas salas vão se tornando cada vez menores? Então, uma voz que se diz ser a voz interior dele, ele responde assim, e isso acontece porque você está fechando o cerco em torno de si mesmo. Então assim ele adormece e quando acorda, a Rebeca e o esquilo estão em seu peito e ele já se vê fora do castelo. Quando então ele passa a mão na cabeça e percebe que o capacete não está mais lá. O capacete tinha também se dissolvido, tinha saído da sua cabeça. E refletindo em tudo o que aconteceu, ele começa a achar meio estranho tudo aquilo e chama o mago Merlin, que aparece no mesmo instante. Ele fala assim, mago, dentro do castelo eu consegui sentir a dor da Juliet, consegui sentir a solidão que ela sentia quando estava comigo, lá no castelo, mesmo quando eu estava junto com ela. E eu estou orgulhoso por isso. E o mago diz assim, não faz sentido você sentir orgulho por ser humano. Seria a mesma coisa que a pomba Rebeca sentir orgulho por poder voar. E você nasceu com coração e deveria usar esse coração, simplesmente como deveria fazer um ser humano. Então o cavaleiro entende a mensagem e prossegue a caminhada. A Gonçalves escreveu, esse livro me fez lembrar do filme Matrix. Quando estamos com essa armadura, precisamos pedir ajuda a Deus e você é direcionado com a ajuda certa, mas temos que fazer a escolha correta para não estagnar. Só conseguimos sair quando descobrimos que nós mesmos podemos sair.
temos que saber que a nossa jornada nós deixamos muitas pessoas machucadas. Muito obrigado pelo seu comentário, Gonçalina. Isso que você comentou também do filme Matrix também é bastante interessante. Esse filme Matrix, o primeiro filme, Matrix, ele foi baseado também na caverna que é relatada por Platão no livro A República. Bastante interessante, para podermos refletir também. E tem um dos vídeos que eu postei que eu também conto sobre esse mito da caverna de Platão. É bastante interessante. Então, muitas vezes, quando nós estamos dentro de uma caverna, nós nos vemos iludidos, não conseguimos ver o mundo exterior. Então, quando nós estamos dentro de uma armadura, ficamos presos. Nós estamos protegidos, mas também ficamos isolados do mundo exterior e não crescemos com a situação. E também isso que você comentou é bastante interessante. Na nossa jornada nós deixamos também muitas pessoas machucadas, né? Então cabe a nós irmos aprendendo com os nossos erros e nos tornando cada vez melhores, cada vez mais humanos. Como disse aqui o Mago Merlin no livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Muito obrigado pelo comentário, Gonçalina. Então vamos prosseguindo. Então assim o cavaleiro sai do primeiro castelo e ele prossegue a caminhada dele, até que ele se depara com o castelo do conhecimento, que é o segundo castelo. Ele é imenso, o maior e mais bonito que o cavaleiro já tinha visto na vida, que foi projetado pelo próprio universo, que é a fonte de todo o conhecimento. Então ele vai em direção à porta do castelo e percebe que a Rebeca e o esquilo estão acompanhando. E eles explicam que, nesse castelo, eles podem ir junto, porque o silêncio é para um, mas o conhecimento é para todos. Eles falaram assim, então nós vamos todos juntos. Quando eles entram no castelo, se deparam com uma escuridão profunda. Então eles encontram também, lá na parede, uma frase brilhando. E a frase dizia assim, o conhecimento é a luz, através da qual você encontrará o caminho. Olha só, o caminho é encontrado através do conhecimento. Nós buscamos por mais conhecimentos e vamos encontrando novos caminhos. Então a escuridão representa a nossa ignorância, a ilusão, as nossas sombras. E a luz representa o conhecimento útil, aquele conhecimento que vai nos mostrar novos caminhos. Então o cavaleiro ele percebe que precisa ter essa luz do conhecimento para poder encontrar a porta de saída. Continuam andando até que se deparam com uma outra placa brilhando na parede e tem esses dizeres. Será que você não confundiu necessidade com amor? Então, na escuridão da nossa ignorância, nós não conseguimos diferenciar a necessidade do amor. Então ele começa a perceber que ele não amou Juliet como ele dizia que amava. Ele necessitava de Juliet para cuidar do castelo, para cuidar das coisas do castelo, enquanto ele saía para as batalhas. E ele não amava Christopher, mas sim necessitava de um sucessor para seguir os caminhos de cavaleiro. E ele não amava as donzelas que ele resgatou. Ele necessitava resgatar as donzelas para afirmar para ele mesmo que ele era um cavaleiro gentil, bondoso e amoroso. Tanto que ele resgatava até as donzelas que queriam ser resgatadas, quanto aquelas outras que não queriam ser resgatadas. Então ele não pensava nelas, e sim nele mesmo. E assim ele começou a entrar em prantos novamente, e percebe que ele não amava os demais, porque ele não amava a ele mesmo. Então começa a aparecer uma luz. E também aparece o Mago Merlin, que diz assim, não há nada mais belo que a luz do autoconhecimento. E o cavaleiro pergunta, mas como eu posso começar a me amar? O Mago Merlin responde, você já começou a se amar.
quando você começa a se aproximar da verdade, você começa a se amar, porque o verdadeiro conhecimento é o amor. E com aquela luz, Rebeca e o esquilo percebem que tem um espelho e apontam para que o cavaleiro olhe para o espelho, explicando que aquele espelho mostra quem o cavaleiro realmente é. Então, ao invés do cavaleiro ver aquele homem alto, narigudo, cansado, abatido, com uma armadura até o pescoço, ele vê uma pessoa charmosa, cheia de vida, cujos olhos estavam brilhando com bondade, compaixão, inteligência, amor, altruísmo. E ele falou assim: esse não sou eu, isso é falso. E aí a voz interior explica que o cavaleiro está vendo o eu verdadeiro. O espelho estava mostrando todo o potencial que o cavaleiro tinha. E o cavaleiro disse assim: se esse é meu potencial, por que eu procurei isso por toda a vida e não encontrei? E a voz interior responde: é que você colocou essa armadura entre você e os seus sentimentos. Então, no início, essa armadura era invisível, mas ela está tanto tempo com você que ela se tornou visível. E por isso, você não consegue alcançar os seus sentimentos. Então o cavaleiro compreendeu que ele já tinha todos os potenciais dentro dele. Ele não precisava buscar fora dele. E aí a luminosidade dele começa a aumentar. Ele percebe que aquele castelo não tinha uma única divisória. Era um único salão bem amplo. É que no conhecimento não existe separação, não existe divisão. Quando separamos muito as coisas, nós estamos nos afastando da verdade, porque a verdade é uma só, e ela está presente em todas as coisas. Então, é como se cada coisa pudesse nos revelar um aspecto da verdade. E quando nós ignoramos ou rejeitamos alguma coisa, nós perdemos a oportunidade de entender aquele aspecto da verdade. Reinaldo da Silva Nascimento escreveu: existe uma frase: para sabermos que estamos numa ilha, precisamos sair dela para vê-la. Não sei se é de Saramago. Precisamos muitas vezes nos despir do que somos. É verdade. Nós precisamos muitas vezes nos despir do que nós somos para expormos os nossos potenciais interiores, né, Reinaldo? Muito obrigado por compartilhar sua frase. Então, enquanto o cavaleiro estava dentro da armadura, preso na armadura, ele não conseguia se ver, né? Alair Chefe escreveu aqui: estou destruindo minha armadura, muito obrigada. Foi através de seus vídeos, grata. Muito obrigado, Laí. Muito obrigado pelo comentário. Gratidão a você também por compartilhar sua experiência aqui conosco. Que bacana. Marlene Pisoni Teixeira escreveu: que lindo. Olha, muito obrigado, Marlene. E Raimundo Plínio escreveu: obrigado, meu amigo Hugo. Obrigado, meu amigo Raimundo. Muito bacana também você estar aqui. Temos mais comentários. Às vezes ocorre o contrário, nascemos muito humanos e com uma sensibilidade e empatia tão grande a ponto de sofrer e sentir a dor do outro, dos animais e até mesmo das plantas. Mas depois que se descobre que ser bom pode nos transformar em vítimas de quem não é bom e o faz por prazer, nos vemos obrigados a nos tornar cavaleiros. Verdade, muitas vezes nós colocamos muitas armaduras em nós, porque às vezes nós acabamos sofrendo com o sofrimento dos outros, né? Mas é que quando nós sofremos com o sofrimento dos outros, é que nós estamos nos igualando aos outros, nós estamos nos colocando e nos igualando aos outros. É importante nós termos essa empatia, mas mais importante do que a empatia, é importante ter a compaixão. Ou seja, nós buscarmos compreender a dor do outro e ver o que nós podemos fazer para ajudar o outro.
E nesses momentos em que nós ajudamos os outros, nós vamos encontrando os nossos potenciais interiores, vamos desenvolvendo e expandindo o nosso mundo interior. E cada vez mais, quanto mais nós vamos ajudando os outros, mais amigos nós vamos fazendo. Nós vamos granjeando os amigos e vamos aumentando também o nosso nível de relacionamento, o nosso raio de ação com quem nós podemos aprender e também podemos compartilhar os nossos ensinamentos com essas pessoas. Porque cada pessoa que passa pela nossa vida tem algo para nos ensinar. Então, se nós pudermos olhar para cada uma das pessoas que nos fez sofrer, nós podemos ver que cada uma dessas pessoas era um professor, era uma professora, era um personal trainer nos ensinando algo. Então procuremos fazer também essa reflexão, procuremos olhar as pessoas que nos fizeram sofrer com outro ponto de vista, vê-los como professores, professoras, para tentarmos colher algum ensinamento que eles queriam nos passar, através da didática divina. Muito obrigado pelo seu comentário aqui, Elisângela. Elizabeth Ota escreveu: que reflexão maravilhosa, obrigado, Hugo, por explicar e passar tão bem esse conhecimento. Muito obrigado, Elizabeth. Sou eu que agradeço por vocês estarem aqui me acompanhando, compartilhando suas experiências, fazendo perguntas também, muito bacana. Então vá acompanhando aqui no chat também. A Gonçalina Cecília Gonçalves escreveu: quando aprendi isso, fiquei muito impressionada, que a maneira que você se vê no espelho não é do jeito que as pessoas veem você. É verdade. A maneira como nós nos olhamos às vezes é diferente, né? Às vezes nós colocamos algumas máscaras para nós nos demonstrarmos para as outras pessoas. E de tanto colocarmos essas máscaras, nós acabamos nos acreditando que nós somos aquilo, como o cavaleiro que ficou preso aqui na armadura, né? Isso mesmo. Muito obrigado, Gonçalina, pelo seu comentário. E a Gonçalina escreveu: gratidão, Hugo, aprendendo muito com você. Muito obrigado, Gonçalina. Eu aprendo muito com vocês também. Então nós vamos aprendendo uns com os outros, né? Muito obrigado. A Elisângela Augusto Elis Mel escreveu: obrigado, obrigado a você, Elisângela. Então, retomando aqui a história, eles perceberam que eles estão em um grande salão, um amplo salão. E assim a pomba Rebeca e o esquilo percebem que no centro daquele imenso castelo tem uma linda macieira. E convidam o cavaleiro a ir até lá e colher uma maçã. Então o cavaleiro colhe a maçã e essa maçã também traz uma mensagem para ele. Diz assim: para essa fruta não imponho condição, mas que você agora aprenda a ambição. Mais um enigma, mais uma charada para o cavaleiro, né? Então o cavaleiro reflete sobre aquela frase e também pede ajuda para o mago Merlin. E assim ele percebe que a macieira, que a pomba Rebeca, que o esquilo não têm ambição, que eles são felizes como eles são. Mas ele fala assim: mas o mago Merlin tem ambição. E o mago Merlin responde assim: eu tenho ambição, mas ele vem do coração e sou plenamente feliz com essa ambição. Agora, a sua ambição se origina da mente egoísta, que quer ter cavalos, quer ter castelos, e essa ambição não leva à realização. E assim o cavaleiro começa a se analisar e percebe que ele está abatido, cansado, com fome, com sede, e percebe que tudo que ele fez na vida não trouxe uma realização, pelo contrário, trouxe sofrimento. Ele começa a reconhecer os ensinamentos do mago Merlin, que a ambição originada da mente pode lhe render castelos e belos cavalos. Entretanto, somente a ambição que vem do coração pode trazer também a felicidade. E aí o cavaleiro diz assim: de agora em diante, minha ambição virá do coração, ser bondoso e ser generoso.
E assim ele se percebe fora do castelo do conhecimento. E percebe também que os braços e que as pernas já não estão mais revestidos com a armadura. E o único pedaço que ficou ainda no seu corpo foi o peitoral da armadura. Então ele já tinha deixado para trás o capacete, deixou a parte que protegia os braços e as pernas e ficou apenas com o peitoral da armadura. E assim eles continuam no caminho da verdade, até se depararem com o terceiro e último castelo, que é o castelo da vontade e da ousadia. Quando ele se aproxima do castelo, a porta se abre e aparece um imenso dragão, muito mais ameaçador que todos os outros dragões que ele já havia matado. Porque esse dragão ele cuspia fogo pela boca, pelo nariz, pelos olhos, pelas orelhas. E assim ele começou a se sentir abandonado pelo mago Merlin, porque o mago Merlin disse que não haveria dragões e o cavaleiro não tinha levado a espada. E assim o dragão responde com aquela voz assustadora, dizendo que ele era diferente dos outros dragões comuns, porque ele era o dragão do medo e da dúvida. E o cavaleiro fica apavorado e começa a chamar o mago Merlin, mas o mago Merlin não pode comparecer porque ele está em outro compromisso, porque ele está em uma convenção de magos lá em Paris. E aí a pomba Rebeca diz para o cavaleiro que o mago Merlin costuma dizer que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Aí o cavaleiro diz assim: então vai você com seu autoconhecimento e mata aquele dragão. A pomba Rebeca diz assim: não, esse caminho é seu. Você que tem que trilhar esse caminho e sozinho. E o cavaleiro percebe que o medo e a dúvida são ilusões que não podem matar aquilo que ele realmente é. E resolve enfrentar o dragão. Mas ele é queimado pelo fogo do dragão. E assim sai correndo e vai se resfriar no riacho. E no riacho ele continua refletindo, junto com a pomba Rebeca, junto com o esquilo e junto com a sua voz interior. Ele vai refletindo aquela frase que o medo e a dúvida são ilusões. E assim ele retorna para o castelo com mais coragem. O dragão continua cuspindo fogo, mas ele não se queima mais. E conforme ele vai se aproximando do dragão, o dragão vai diminuindo de tamanho, até ficar do tamanho de um sapo e sumir no meio de uma fumaça azul. E junto com o dragão, some também o castelo da vontade e da ousadia. E por fim, ele percebe que está livre de toda a armadura, inclusive do peitoral da armadura. Continuando no caminho da verdade, ele percebe que resta apenas um pequeno trecho para chegar lá no topo da montanha. Mas ele vê que é o trecho mais difícil, mais íngreme, cheio de pedras no caminho. Então, depois de caminhar, passar pelas várias dificuldades do caminho, pelas várias pedras, ele se depara com uma grande rocha, uma rocha gigante que o prende. E ele não consegue transpor essa rocha. E ele pensa que ali é o fim da jornada dele, porque acha que não vai conseguir transpor aquela rocha. Mas ele vê uma inscrição na rocha: embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. Outro enigma também para o cavaleiro. Então o cavaleiro entendia que possuía todo esse potencial, mas ele percebeu que ele não possuía nada. Se ele ainda estava apegado às crenças limitantes do passado, dos condicionamentos, das suas opiniões, das suas verdades, dos seus julgamentos, na verdade, ele ainda não tinha tomado posse sobre si mesmo. Então ele olhou para a pedra
ele refletiu o que ele não estava abrindo mão, que eram suas crenças, eram seus julgamentos, suas opiniões. Só que ele percebeu também que a pedra fazia parte do mundo que ele conhecia. E ele pensou de novo naquela frase, principalmente no final da frase, que a frase dizia assim: se eu quiser conhecer o desconhecido, eu tenho que me desgarrar dessa pedra, ou desgarrar do conhecido. E assim o cavaleiro percebeu que ele não tinha outra chance, que ele não podia voltar, que ele estava cansado de ficar agarrado àquela pedra. Então ele resolve se soltar daquela pedra que o prendia. Quando ele se solta, um filme começa a passar pela sua cabeça. Ele começa a relembrar de todos os momentos que ele havia culpado seus pais, havia culpado sua esposa, seus amigos, seus professores e todos os outros. E ele culpou todas essas pessoas pelos seus erros, pelos seus fracassos. E começou a se desprender de todos esses julgamentos, de todas as suas desculpas. E assim ele aceitou a responsabilidade pela sua vida. Compreendeu a influência que as outras pessoas tiveram sobre a vida dele e os acontecimentos que moldaram a vida dele. Ele reconheceu que ele era a causa e não o efeito. E cada vez que ele se aprofunda nessa percepção, algo muito profundo começa a acontecer. Ele começa a cair para cima. Eu também fiz uma live com esse título, Cair em Si, uma queda que nos move para cima. Vale a pena assistir também, e eu vou deixar o link na descrição. Então, o cavaleiro, a cada pensamento profundo que ele tinha, ele começava a cair cada vez mais para cima. Cada vez que ele se compromete em se responsabilizar pelos seus atos, ele começa a cair mais alto, cada vez mais alto. De repente, ele percebe que ele está no topo da montanha. Então ele se desprende de tudo que ele conhecia e vai parar no coração dele, que é o que o leva até o topo da montanha. No topo da montanha, ele se desprendera de tudo o que ele temia e tudo que tinha conhecido e possuído que havia prendido esse cavaleiro dentro da armadura. Então aquela vontade que o cavaleiro tinha de abraçar o desconhecido tinha libertado o cavaleiro da armadura dele. Agora ele conhecia o universo para experimentar o universo, para desfrutar o universo. Então uma nova luz emanava a partir dele, mais brilhante, mais bonita e deslumbrante também como o sol. Agora ele estava transbordando o amor por si, por Rebeca, por Christopher, pela esposa dele, pelo Merlin, pelo Esquilo, pela vida, pelo mundo inteiro. E quando ele se permite conhecer o mistério do mundo interior, ele conquista o mistério da vida, o mistério do universo. E o interessante é que consta no final desse livro, bem no finalzinho, na última parte, a última frase desse livro, está escrito assim: o começo, e não fim. Bem interessante, né? Então, toda vez que nós nos encontramos com uma armadura, nós podemos trilhar esse caminho interior, procurar pelo mago Merlin dentro de nós, para encontrar o castelo do silêncio, nos permitir aprender no castelo do conhecimento e usar da nossa vontade, da nossa ousadia para vencer o nosso medo, vencer a nossa dúvida. E todos esses castelos fazem parte do nosso mundo interior. E por fim, podemos nos desprender de todas aquelas crenças que nos limitam de ter as percepções da vida. E nós podemos trilhar esse caminho da verdade através da dor ou através de uma forma mais consciente, sem dor. Depende de cada um de nós.
E quando decidimos trilhar esse caminho da verdade, nós vamos nos libertando dos nossos sofrimentos emocionais. Lídia Maria Pereira bateu palmas aqui e postou as mãozinhas de gratidão. Obrigado, Lídia. E a Gonçalina escreveu aqui: nessa transformação, o mais difícil é o perdão. Perdoar e ser perdoado. A Gonçalina escreveu: Hugo, você pode me dizer o que significa o nome Rebeca? Olha, eu sei que cada um dos nomes tem um significado, mas especificamente agora eu teria que fazer uma pesquisa para poder te responder. Teria que fazer a pesquisa na internet para poder responder o que significa Rebeca. Mas no livro não explica o que significa Rebeca. Mas obrigado pela pergunta. E a questão que você colocou aqui, que a transformação mais difícil é o perdão. Perdoar e ser perdoado. É verdade, o perdão é mais difícil mesmo. Mas a partir do momento que nós começamos a nos autoconhecer, vendo que nós também erramos e nós também precisamos de perdão, nós podemos perceber também que os erros que nós cometemos com o conhecimento que nós tínhamos na época. Da mesma forma que os erros que as outras pessoas cometem de acordo com o conhecimento que as pessoas têm. Se as pessoas tivessem o conhecimento que nós temos, as pessoas não errariam com relação a nós. E vice-versa. Nós não machucaríamos as outras pessoas se nós tivéssemos os conhecimentos que as outras pessoas têm. Então, a partir do momento que nós vamos compreendendo que nós estamos procurando fazer o nosso melhor com o conhecimento que nós temos, nós começamos a entender melhor a questão do perdão. Eu espero que essa reflexão também possa ter te ajudado, Gonçalina. Mas obrigado pela sua colocação e obrigado pela sua pergunta. Opa, olha que bacana. O Reinaldo escreveu aqui, Reinaldo da Silva Nascimento está respondendo aqui a pergunta da Gonçalina. Escreveu aqui, Rebeca vem do hebraico, eu não sei pronunciar hebraico, que significa laço. Então, Rebeca vem do hebraico e significa laço. Por extensão, aquela que une. No Antigo Testamento é como se chama a esposa de Isaac, mãe dos gêmeos, Esaú e Jacó. E ele coloca no final aqui, Google. Então ele fez essa pesquisa no Google. Obrigado, Reinaldo. E a Neuza Rodrigues escreveu aqui, Rebeca significa união, ligação, aquela que une, ou mulher com uma beleza que cativa, ou prende os homens. Muito obrigado pelo seu comentário também, Neuza. Olha só, duas informações que combinaram aqui, explicando o que significa o nome Rebeca. Muito obrigado aqui, Neuza, e obrigado, Reinaldo. Então hoje nos estendemos bastante na live, né? Mas eu espero que durante o tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia, para aliviar sim o seu sofrimento emocional. Escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou. E se teve algo no conteúdo de hoje que te chamou mais atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. Sempre com um novo conteúdo e espero te ver também em todas essas lives. Lembrando também que todos os dias às 7 horas da manhã postamos um vídeo bastante curto para que nós possamos refletir durante o dia, durante a semana, durante a vida. Então, muito obrigado a você que ficou até o finalzinho aqui da live, que participou assistindo, participou comentando, participou fazendo perguntas.
Muito obrigado. Elizabeth Ota postou as mãozinhas de gratidão. Muito obrigada. Reinaldo da Silva Nascimento escreveu aqui. Tenho alarme no meu celular lembrando. Olha, obrigado, Reinaldo. Que bacana. Matilde Cota escreveu aqui. Gratidão, boa noite. Gratidão a você também, Matilde. Boa noite. E Soili Hipólito escreveu. Gratidão por me fazer relembrar e refletir sobre o tema. Muito obrigado. Gratidão a você, Soili. Eu vou buscar para ver se eu encontro esse filme também. Obrigado pela dica. E Jaime André escreveu, sempre sabedoria ajuda, com certeza, gratidão. Muito obrigado, grande Jaime. Gratidão a você também. Elia Barros escreveu, boa noite, gratidão. Boa noite, Elia, gratidão a você também. E temos aqui a Lair Sheffield, que postou as mãos postas, né, de gratidão. Obrigado, Lair. E Reinaldo da Silva Nascimento escreveu, boa noite, tenhamos uma noite abençoada. Boa noite, Reinaldo. Todos nós tenhamos uma noite abençoada, né? Muito obrigado por estar aqui também. Obrigado também, Rosana. Rosana Maria Roncon Oliveira escreveu, gratidão, ótimos ensinamentos. Muito obrigado, Rosana. Obrigado por me acompanhar também aqui nas lives. Obrigado a todos vocês por me acompanhar até o finalzinho, né? Que bacana. E Gonçalina Cecília Gonçalves escreveu, obrigado, gratidão. Gratidão a você também, Gonçalina. E minha mãe escreveu, boa noite, excelente conteúdo de mais um aprendizado. A vida é um sopro. Que sejamos de luz, amor e paz. Que a semana venha cheia de paz e luz para todos nós. Boa noite abençoada para todos e para todas. Bom descanso. Postou as mãozinhas, bateu palmas, postou os corações, estrelinhas de luz, ramos também. Muito obrigado, mãe, por todos esses posts aqui. Muito bacana, obrigado. Roseli Barbosa escreveu, parabéns, Hugo, obrigado, me ajudou muito. Seus vídeos nos traz paz e tranquilidade. Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado, Roseli. Bacana que os vídeos estão te ajudando também. Muito bacana. Então Deus te abençoe e abençoe a sua família também. E a Neuza Pandolfo escreveu, boa noite, me ajudou muito. O que mais me chamou a atenção foi sobre a armadura. Muitas vezes achamos que temos que agradar a todos. Mas como disse, o que podemos ajudar? Exatamente, Neuza. É o que nós pudermos ajudar. Escreveu aqui, gratidão a todos. Muito bacana, Neuza. Obrigado também pelos comentários, por suas palavras. Muito bacana. E a Marta Tavares escreveu, boa noite. Senti medo, na verdade. Tenho que limpar algo em mim. Bacana, Marta. Bacana começarmos a olhar para dentro de nós e começarmos a trabalhar esses medos dentro de nós, né? Então todos nós temos medos. O importante é nós conseguirmos aprender a conhecer esses medos para poder superar. Porque o que traz o medo é o desconhecido. E para que nós possamos conhecer o nosso medo, nós precisamos buscar por mais informações sobre esses medos, né? E quanto mais informações nós vamos buscando sobre o medo vai se transformando em respeito. É um ponto interessante para que nós possamos refletir, né? Então, muito obrigado, Marta. A minha mãe postou também o coração. Obrigado, mãe. Coração para a mãe também. E a Neuza Rodrigues escreveu aqui, gratidão, Hugo. E frase em frase, em cada live sua, vou me construindo. Obrigado, Neuza. Muito obrigado pelo seu comentário, Neuza. Gratidão a você também. E Gonçalina Cecília Gonçalves escreveu luz e amor. Muito obrigado, Gonçalina. Luz e amor. A Elza Dias Mombuxiga escreveu sempre um ótimo ensinamento compartilhado. Gratidão, amigo. Muito obrigado, Elza. A Elza que me acompanha desde o começo do meu canal, né? Muito obrigado. Já faz 2 anos, né? Obrigado pelo seu comentário, Elza. Não só obrigado a você, mas gratidão a você também, né, Elza? Muito bacana. Elizabeth Otto escreveu aqui, obrigado a você, Elizabeth. Assim vamos chegando ao final de mais uma live. Quero aproveitar e desejar boa noite a todos que estão aqui me assistindo na live aqui ao vivo, assistindo o vídeo gravado
ou seja à noite, ou à tarde, ou de manhã, seja boa noite, bom dia ou boa tarde, para todos vocês que estão me assistindo, que todos vocês possam ter uma excelente noite, uma noite tranquila, uma noite serena, revigorante, reconfortante, que amanhã possamos acordar despertos, revigorados, com as energias fortalecidas, e que essa noite possa se refletir também durante as outras noites da semana. Então, boa noite a todos e uma excelente semana, como diz a minha mãe, uma excelente semana para todos. Então, muito obrigado de novo por vocês estarem aqui me acompanhando. Uma ótima semana a todos. Boa noite.